Bom, meus irmãos, estamos aí para mais uma aula da nossa Confissão de Fé de Westminster. Se eu não me engano, aula de número 5, e continuaremos a partir do capítulo 3 dos Decretos Eternos de Deus, ponto 6, se eu não estou enganado. E nós estamos aqui abordando justamente a plena soberania de Deus. Nós não estamos falando de uma soberania repartida ou reduzida, nós não estamos de nenhuma forma aqui encontrando meios perante a palavra de Deus de dizer que Deus abriu mão de alguma coisa. Tá? Na verdade, nós temos o entendimento de que essa afirmação de que Deus abre mão de parte de sua soberania demonstra um desconhecimento profundo e absurdo até de um Deus que existe independentemente de sua criação. De tal modo que, para que a criação dele seja alguma coisa, então Deus tem de deixar de ser ou tornar-se outra coisa. Complicada essa afirmação. Ela ignora o fato e um atributo fundamental da palavra de Deus ensina sobre Deus, que é de que ele é independente. Ele é um ser que não tem nenhum tipo de dependência ontológica, nenhum tipo de dependência ética ou qualquer outra que você possa imaginar de sua criação. Tá? Então, ter esse tipo de raciocínio ignorar a soberania de Deus absoluta e transformar Deus a partir de certas necessidades, para que o homem seja verdadeiramente livre. Então Deus precisa abrir mão de parte de sua soberania. Então Deus não é independente da sua criação. As consequências são enormes. Quando nós tratarmos sobre o capítulo do livre-arbítrio, nós vamos trabalhar aí uma ideia de livre-arbítrio, uma ideia de liberdade, mais conforme as escrituras, do que essa ideia de liberdade autônoma, tá? que é um termo ou uma forma de entendimento da liberdade que está ligada ao iluminismo, tá? E não está ligada às escrituras. Não é uma definição escriturística de liberdade, certo? Nós não temos como ter liberdade nos termos iluministas ou de autonomia se estamos numa criação e, como criaturas que somos, dependemos inteiramente do nosso Criador para existirmos, ser tudo aquilo que somos, ok? Então, indo nessa linha, tendo esse direcionamento quanto à soberania de Deus e entendendo que Deus decreta quem é quem, para que cada um serve na história, com propósitos e tudo mais, vamos continuar aqui no ponto 6. A palavra de Deus nos diz: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, a confissão de fé ela continua e desenvolve um pouco mais o que vem sendo tratado no ponto 5, mostrando que Deus destinou seus eleitos para a sua glória, e isso pelo seu livre propósito da sua vontade. A confissão de fé está defendendo aqui a eleição incondicional. A ideia de que Deus não encontra na criatura qualquer tipo de motivação, qualquer tipo de coisa que o convença e o faça dizer, olha, eu vou escolher fulano. Olha só, fulano vai crer, então eu vou escolhê-lo. Ele não só vai crer, eu estou olhando o final dele e ele vai perseverar até o fim. Então, como eu já disse na última aula, isso não é predestinar. Isso é, no máximo, contar a coisa com antecedência ou descobrir a coisa com antecedência. E quando você diz que predestinou porque você viu que essas coisas acontecer, para mim, isso se chama plágio. Então, a confissão defende aqui que a vontade de Deus
pelo seu propósito, era de escolher pessoas. Não há nada nas pessoas que leve Deus a escolhê-las. Ele as ama por sua livre vontade, por seu livre exercício de soberania. Então, mas não só ele dá o destino dessas pessoas, ele não só diz que você vai ser salvo, ele dá todos os meios, todas as coisas que são necessárias para que essa salvação se torne real na sua existência. Portanto, tudo aquilo que é preciso durante toda a história, durante todo o espaço e tempo, para que você chegue naquele destino, Deus vai dar. Isso é fundamental nós compreendermos, porque Deus não simplesmente manda alguém para o céu. Essa pessoa, ela vai toda a operação do Espírito Santo, como o texto aqui da confissão vai falando. Vai receber todas aquelas obras necessárias da Ordo Salutis, como nós conhecemos, fé, regeneração. Eu não falei nessa ordem porque eu creio nessa ordem não, tá? Olha lá. Ou melhor colocando, né? A regeneração, a fé, ao arrependimento, a santificação, a justificação, todas essas coisas, elas são operadas por Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo isso nos é dado, tudo isso nos é feito para que possamos experimentar o fruto da obra de Cristo, o fruto da fé, que é a salvação de nossas almas. Então, não só o fim, mas os meios são predestinados por Deus. Por isso cremos, como calvinistas, de que todas as coisas são determinadas por Deus, sem exceção. Porque você não pode imaginar que Deus possa predestinar que algo aconteça no futuro sem garantir nos mínimos detalhes que isso se opere, que isso aconteça. É algo que não tem como a gente imaginar. Vamos pensar, por exemplo, na sua salvação. Você, em algum momento da sua vida, conheceu a Cristo, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, passou a professá-lo. Vamos supor que Deus não tivesse cuidado da sua vida e você tivesse sido morto antes desse dia. E aí? Como é que fica? Entende? Não tem como nós pensarmos em coisas grandiosas. Que grande coisa é a salvação, que grande coisa é uma catástrofe que mata milhares, centenas de milhares de pessoas, como foi aí os tsunamis há mais de uma década atrás. Ok, todas essas coisas, elas são grandiosas e para que elas aconteçam, os mínimos detalhes precisam ser colocados. Se Deus determinou, por exemplo, que a vida de uma pessoa terminaria lá naquele tsunami que ocorreu há alguns anos, Deus tinha que cuidar para que aquela pessoa estivesse naquele local. Vamos supor os turistas que lá faleceram. Eles tiveram que decidir ir para lá, terem as condições financeiras para irem para lá. Eles não puderam perder o voo deles não podia ter caído, coisa do tipo. Eles tinham de estar lá naquele dia, naquela data, naquele local. Percebe o meandre de coisas, a quantidade de coisas que são necessárias para que um fato grandioso ocorra. Não existe grandes coisas sem as pequenas. Não existe um grande arranha-céu sem o primeiro buraco no chão para que a fundação seja feita. Não tem como. Ok? Não existe hoje em dia, ainda mais, um arranha-céu sem um primeiro rabisco, seja num papel, seja num computador, de como serão suas formas, do que será feito e tudo mais. Não existe. Tudo começa com coisas pequenas para que elas venham a se tornar grandiosas. Então é por isso que nós cremos numa história toda determinada. Eu estou vivendo a história. Deus não está vivendo a história. Eu estou experimentando tudo aquilo que Deus colocou para que nós pudéssemos viver. Deus não está fazendo, ele não está ao sabor do tempo e dessa história. Deus não tem expectativas, Deus não tem esperança. Sabe aquela história, Deus não desiste de você, Deus não isso, você não tem isso. Deus não coloca esperança em você. Tá? Então, esse tipo de raciocínio em que você coloca Deus como determinador de algumas coisas e de outras não, ele vai encontrar essa barreira de... E se alguma coisa que Deus não determinou interfere na que Deus determinou? E se você colocar de uma outra forma, como por exemplo, não, mas Deus
ele se prepara de tal modo para reagir a todas as possibilidades dentro da criação. Então você está me dizendo que Deus nem sabe o futuro e que Deus determinou a história de tal modo aberto que ela vai se encaixar com qualquer resultado que o livre-arbítrio do homem trouxer. Além de colocar Deus como sendo alguém que reage e não que age. Deus não se torna prerrogativa, mas ele se torna resultado, coisa. A ação de Deus é determinada pela criatura. Então, cuidado com esse tipo de colocação, cuidado com esse tipo de coisa, porque você vai mexer do ser de Deus. Né? As pessoas falam, mas a gente tem que se preocupar com o caráter amoroso de Deus. Querido, nós temos que nos preocupar com todo o ser de Deus. Não mexa no ser de Deus. Quando Deus se apresenta como Criador, ele está dizendo que ele é plenamente distinto e independente dessa criação. Então, não é algo dessa criação que vai alterar o ser de Deus. Perceba, então, predestinar e predestinar a história também. Tá? E a realização desse plano é o que nós chamamos de providência de Deus, que é um capítulo mais para frente. Então, todas essas questões necessárias para a nossa salvação, Deus as preordena para que elas sejam possíveis e vistas em nós. E um outro detalhe, a confissão de fé vê tudo isso realizado na pessoa de Jesus. A obra de Deus é cristocêntrica. Deus revela a sua glória na pessoa de seu Filho. Toda a declaração de Deus, seja no batismo de Jesus, na sua transfiguração, era de que o seu prazer está no seu Filho. Como é que nós glorificamos a Deus? Glorificando o Filho. Como Deus suscita a glória no seu Filho? O tornando o grande Salvador e juiz da humanidade. Ele salva a humanidade, ao mesmo tempo também que condena aqueles que são infiéis, que não creem na palavra, na salvação e no chamado do seu Criador. Ou seja, eles têm uma vida ingrata àquele que lhes deu vida. Então, até aqueles que gostam de celebrar o Natal e nem creem em Jesus é uma coisa esdrúxula, ou mesmo Páscoa, né? Você não crê em Jesus, você não acha que ele é verdadeiro, mas a mensagem dele é: quem crê em mim está salvo, quem não crê já está condenado. Então, é uma coisa meio esdrúxula mesmo. A humanidade conseguiu realizar de tanto distorcer as datas e tudo mais. Mas repare então isso, tudo ocorre em torno da pessoa de Jesus, tudo gira em torno da obra de Cristo Jesus. E aí no próximo slide aí nós vamos ver o texto que está lá no capítulo 8 de Romanos. Tá? Nós vamos ler do verso 26 ao verso 30, mas eu vou abordar aí de uma forma geral, você em casa, capítulo 8. E do verso 26 a 30 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, é interessante nós olharmos o capítulo 8 de Romanos, porque ele nos traz a obra da Trindade pela nossa salvação. Você pode depois conferir aí, eu tenho um sermão aí no meu canal sobre esse capítulo aqui, seria interessante se você pudesse ouvir esse sermão. Mas é importante que nós olhemos para esse texto e entendamos que a Trindade está trabalhando pela nossa salvação. Ok? Eu tenho o Espírito, o Pai e o Filho. Nesse excerto aí do texto, né, do verso 26 a 30, ficam todas essas pessoas evidenciadas. Você tem o Espírito, você tem o Pai e você tem aí dentro dessa obra. Então, veja o empenho de Deus
veja como Deus garante que tudo aquilo que ele predestinou chegue a bom termo. A questão é simples. Por que Deus pode predestinar e ter tanta certeza de que tudo vai acontecer? Porque é Ele quem está operando. É Ele quem está trabalhando. Nunca esteve em minhas mãos ou nas suas. Se estivesse em nossas mãos, com certeza ia dar errado. Com certeza não ia dar certo. Pelo menos conhecendo a minha incompetência, eu posso garantir. Vou falar por você que está assistindo. Mas eu tenho certeza que se você não for muito diferente de mim, aliás, se você for muito melhor do que eu, você é um incompetente. Você não consegue. Tá ok? Então, a questão de Paulo, no capítulo 8, é colocar a pessoa do Espírito Santo nessa obra e ligar a obra do Espírito à obra do Pai e à obra do Filho. Dessa forma, então, nós temos aí, desde o verso 1 do capítulo 8 até o verso 27, essa obra do Espírito Santo. Do 27 ao 33, nós vemos o Pai operando de uma forma mais direta. E do 34 ao 39, a pessoa de Jesus. Mas veja nesses versos que nós lemos, algumas coisas aqui que eu estou ressaltando. Principalmente a partir do verso 29 aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Essa é uma expressão muito interessante de nós observarmos. A ideia de conhecer para um hebreu não é bem essa ideia ativa simplesmente. Ela é mais relacional. Mais do que simplesmente você dizer, olha, você conhece o fulano lá na televisão, que você nunca viu na vida, você nunca tocou nele, você nunca esteve pessoalmente com ele. Mas você diz que conhece. Por quê? Porque você sabe que ele existe. Você sabe da sua existência. Aí você diz, conheço. Isso é um conhecer cognitivo, simplesmente. Constatativo, por assim dizer. O conhecer para um hebreu, ele é mais relacional. Ele é mais aquela mãe que diz para o seu filho, menino, não mente para mim porque eu conheço. É uma coisa meio Rochelle, né? Eu te pus no mundo, eu posso tirar. Essa ideia, então, de conhecer de antemão, ela é mais relacional. Tá? Ela está ligada, por exemplo, ao que diz Mateus 1:25, que diz que José e Maria não se conheceram até que ela desse à luz a Jesus. E nós bem sabemos que eles já tinham sido apresentados, estavam prometidos, possivelmente naquela fase do relacionamento, Maria já morava com a família de José. Há uma série de coisas aí para a gente entender que eles já se conheciam, já tinham convívio, para que a Bíblia vinha dizer isso. Então o que a Bíblia quis dizer? Eles não tinham tido relacionamento sexual. Eles não tinham tido intimidade. Então, essa é a ideia de conhecer. Até temos a expressão, né? Ah, você o conhece? Conheço. Mas no sentido bíblico, né? O pessoal costuma falar isso de uma forma, com uma entonação que indica que há algo por detrás, né? É justamente por isso. Porque a ideia hebraica de conhecimento, ela vai além da constatação. Ela vai além da recepção da informação. Há um envolvimento de todo o seu ser. Então não é à toa que muitas vezes nós, quando vamos interpretar esse texto, dizemos aos que de antemão amou. E isso vai ser feito e confirmado quando Paulo desenvolve a relação entre Jacó e Esaú, dizendo que os dois nem eram nascidos e Deus amou Jacó e odiou Esaú. Então, há de fato um relacionamento anterior de Deus com aquela pessoa que ele chama como seu eleito. Então, o que Deus fez de antemão? Deus amou. Mas vamos observar, vamos considerar que Deus simplesmente, tá? O que Deus fez? Deus conheceu cognitivamente. Deus simplesmente sabe da existência. Qual a implicação disso? A gente vai pensar, então, peraí, ele é um Deus onisciente. Então, se é o que ele sabe, ele sabe. Se ele é um Deus onisciente que sabe tudo, a quem ele conhece? Nesse sentido cognitivo. Todo mundo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Então, ele conhece todo mundo. Se ele conhece todo mundo, veja aí que esses que são conhecidos também são predestinados. Qual é o qualificativo dos predestinados? São aqueles que ele conheceu de antemão. Se eu tomo conhecer por simples consciência,
por simples ciência de, então Deus conhece todo mundo, Deus predestinou todo mundo. E para quê? Ou seja, qual o propósito? Ser conformes à imagem de seu filho. E interessantemente, essa cadeia continua. Aqueles então que são predestinados, que são amados, predestinados para serem conformes à imagem do filho, esses também chamou. E a esses a quem chamou, ele também justificou. E a esses que justificou, glorificou. Ele usa os verbos aí no passado por causa da certeza. Deus está dizendo que vai fazer, então nada vai impedir a sua obra. É certo que isso vai acontecer, isso está estabelecido. Mas veja a consequência. Se a ideia for de simples conhecimento de Deus, todo mundo é conhecido, todo mundo é predestinado, todo mundo vai ser conforme a imagem do Filho, todo mundo é chamado, todo mundo é justificado e todo mundo vai ser glorificado. Mas de forma alguma, nós sabemos que muitos irão para o inferno. É uma afirmativa bíblica de que o inferno haverá o lago de fogo e enxofre, onde será lançado o inferno, e todos aqueles que viveram segundo a obra da besta. Então, aí é complicado. Uma outra complicação é você querer dizer que esse pré-conhecimento de Deus se trata da fé prevista. A questão é, não tem fé no texto. Não tem essa questão do texto trazer fé. Anteriormente, o texto nos coloca que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Então, ele não trata simplesmente de coisas em nós. O que Paulo está querendo mostrar é que todo o cenário ele está armado para que a nossa salvação se concretize. A prerrogativa, então, está no fato de que Deus predestina. Como é que eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Como é que eu sei que tudo isso está acontecendo para o meu bem? Como eu posso ter tanta certeza de que a história não vai me impedir de desfrutar do que Deus tem prometido? O fato de que Deus predestina, o fato de que Deus ama, predestina, chama, justifica e glorifica. Então, essa certeza que Paulo está dando, Paulo está fazendo nos olhar para Deus e não fazendo Deus olhar para nós. Ele está colocando todo o fundamento na pessoa de Deus e não em nós. Veja que isso é mudar o foco, a perspectiva de Paulo. Porque justamente a questão de de Romanos é demonstrar que todos nós dependemos da fé, dependemos da obra de Cristo, dessa justiça que vem por meio de Cristo e não das nossas próprias obras, porque somos incapazes, porque essa justiça não é suficiente para agradar a Deus. Então Paulo está o tempo todo colocando Deus como aquele que inicia, como quem tem a prerrogativa de nos trazer essa segurança. Tá? Então não faz sentido para o texto. E aí ele vai dizer que há esse chamado, que nós chamamos, que é o chamado universal, mas esse aqui é a vocação eficaz, porque essa vocação produz o seu fruto. Nós vamos tratar desse capítulo também, mas uma dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de entender a graça irresistível ou a vocação eficaz é que as pessoas acham que todo chamado se trata da vocação eficaz. E não é isso. A vocação eficaz, ela é eficaz. Você só pode falar de vocação eficaz naqueles que responderam positivamente ao Evangelho. Aquele que fala antagonicamente ao Evangelho, que contraria o Evangelho, que nega o Evangelho, nesse não houve graça irresistível. Nesse Deus não trouxe a revelação para que ele pudesse entender e aceitar o Evangelho. Ele foi deixado nos seus pecados. Ou seja, para nós calvinistas, a questão não é como alguém pode negar o Evangelho, porque negar todo mundo, em princípio, vai negar. A questão é o que precisa ser feito para eu não negar o Evangelho. E é isso que Deus opera. É isso que é o chamado eficaz. E é esse chamado. Por quê? Porque ele traz o fruto de justiça. E essa justificação aqui não é a justificação objetiva, ou seja, a própria morte de Cristo na cruz. Essa justificação
é a justificação subjetiva. É a aplicação da justiça de Cristo a você. É quando você crê e aquilo que é de Cristo passa a ser desfrutado por você. E dentre essas coisas, a justiça de Cristo, a sua santidade. Deus agora vai te olhar através de Jesus. Ou seja, é essa aplicação individual, pessoal daquilo que Cristo fez. Então, poderíamos dizer, portanto, que essa aqui é a etapa da fé. Ok? Que é quando as coisas de Cristo são aplicadas a você. E aí, finalmente, é óbvio que Paulo ele não está aqui trabalhando cada um dos pontos da Ordo Salutis. Ele pula, por exemplo, a questão de arrependimento e pula a santificação e vai para a glorificação. Então, aqueles que são conhecidos por Deus, eles são glorificados por Deus. Então, tanto não se trata de uma coisa de um conhecimento geral, é um conhecimento específico, e tanto não se trata de Deus prever algo em você, porque a prerrogativa está na ação de Deus. É Ele que de antemão te conhece e faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E entendendo o hebraísmo aí, de um conhecer que vai muito além de simplesmente ter ciência, envolve um relacionamento, uma pessoalidade, a gente entende, portanto, que se trata do amor de Deus desde a eternidade pelos seus eleitos. Para você entender um pouco, então, aí o capítulo 8, eu quero deixar para você, então, uma certa estrutura para que você possa depois volta ao vídeo e dar uma estudada nessa estrutura. Procure encontrar esses pontos para você ver, isso é importante para você estruturar o raciocínio de Paulo. Ele começa aí do capítulo 8, falando do verso 1 a 8, que o Espírito ele nos livra da lei do pecado e da morte. Ele tratou no capítulo 7 daquela situação de uma pessoa que tenta fazer o bem e não consegue. É como se o pecado fosse uma lei sobre ele. É como se ele tivesse algo dentro de si que o forçasse a pecar. E aí ele vem demonstrar que o Espírito Santo ele nos livrou disso. Ou seja, nós temos condições de vencer o pecado, de lutar contra o pecado. Já não somos mais devedores, nós não estamos mais presos ao pecado. A pergunta dele, né? O que pode me livrar do corpo dessa morte? O Espírito. O Espírito pode nos livrar. Então ele vai operar essa salvação em nós. A partir do verso 9 ao verso 17, ele faz isso. Ele opera essa salvação. Como? Primeiro, ele é aquele que ressuscitou a Cristo, e eu acho isso muito interessante. Tudo aquilo que significa a união da divindade, da atividade, da humanidade de Cristo, essa união da divindade com a unidade, a vida como homem de Cristo Jesus, a operação é do Espírito. Então, Cristo ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria e ele é ressuscitado pelo Espírito. E nós também seremos ressuscitados. Então, o Espírito Santo que operou em Cristo vai operar em nós. Além disso, ele, por meio da adoção, ele opera a adoção em nós, nos tornando participantes das coisas de Cristo. Então, nos adotando, fazendo-nos, então, co-herdeiros com Cristo e nos fazendo participar de sua glória. Ou seja, é o Espírito Santo que nos faz desfrutar de tudo aquilo que é de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que traz isso sobre a nossa existência, de modo que é por ele que clamamos, Abba, Pai. E ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo operando. E ainda, esse Espírito, ele participa e acompanha a vida de suas criaturas, as dores de suas criaturas. E aí é interessante. Há alguns dias eu via um vídeo do Dr. Augustus e ele chamou a atenção para esse ponto. Tantas vezes eu li o texto e eu não parei para pensar nisso. Os 3 gemidos. É interessante. O gemido da criação, porque ela está cativa pela corrupção. O gemido dos eleitos, que aguardam ansiosamente o dia da redenção, a plenitude da obra de Cristo. Né? Nós vivemos esse período do já, mas ainda não. Ou seja, já experimentamos a obra de Deus, mas ainda não em plenitude. Já estamos salvos, mas ainda não. Já temos o Espírito, já temos o arrependimento, já temos a certeza da nossa salvação. Todas essas coisas são reais para nós, porém não na sua
plenitude. Tá? Então, isso é muito interessante de nós observarmos aqui esses gemidos. E o último gemido, o gemido do Espírito. E por que o Espírito geme? Porque nossas orações são uma porcaria. Perceba como você não pode ver nenhum aspecto da salvação em você. Você já está orando, ou seja, você já crê, você já é crente, você já está buscando a Deus. E ainda assim essa oração é uma porcaria, que o Espírito tem que ir lá e te substituir, ou meio que abafar a sua oração e dizer, peraí que eu oro por você. Viu? Perceba a nossa incompetência, até como crentes já, até como pessoas já regeneradas pelo Espírito Santo, nós já estamos, ainda vivemos a realidade de pessoas que não conseguem nem orar. Vê se um sujeito desse pode participar de sua salvação, ser sinérgico com Deus. Para com isso, cara. Nem orar, nem botar as palavras certas. Por quê? O texto vai nos falar. Porque o Espírito conhece a mente do Espírito, o Espírito conhece a vontade do Pai. A dificuldade de nossas orações é que muitas vezes nós não oramos conforme a vontade de Deus. Nós não oramos conforme a vontade de Deus porque nós não tememos ao Senhor de tal modo que a nossa mente seja plenamente sejam transformadas e assim nós passemos a pensar após Deus. Essa é a dificuldade. Ainda vivemos muito das nossas necessidades, nos nossos desejos. É complicado isso. Porque o apóstolo João vai dizer, como já disse em outro momento aqui, que Deus tem uma promessa para conosco, de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o fará. Então, qual é a nossa meta? Orar a vontade de Deus. Qual é a forma do Espírito não gemer? Que as nossas orações deixem de ignorar a vontade de Deus. É claro, Deus não está revelando especificamente a sua vontade sobre o meu dia. Né? Deus não vai dizer o que vai acontecer no meu dia, mas Ele expressa a sua vontade e sua palavra de tal forma que nós temos os meios necessários e as formas necessárias para que venhamos a pedir e a buscar as coisas em conformidade com o que Deus quer. Então o Espírito está trabalhando aqui dessa forma sobre nós. E aí o Pai na salvação, a partir do verso 27, Ele é aquele que compartilha com o Espírito a sua vontade. Ele e o Espírito estão de tal forma unidos para que as suas orações não sejam tão ruins assim. Tá? E aí do verso 28 a 33, ele está fazendo que todas as coisas cumpram o seu propósito. Como? Primeiro, ele predestinou você. Primeiro, lá na eternidade, ele te amou e depositou sobre você todo esse plano eterno dele. Para quê? Para que essas operações salvíficas pudessem ser verdadeiras. Então, essa cadeia da salvação que nós vemos, versos 29 a 30, elas são operações do Pai. A ponto de que o Pai entrega até mesmo o Filho na história, no espaço e tempo para realizar essa obra. E até o questionamento de Paulo. Ora, ele fez todas essas coisas. Ele amou, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou e entregou o seu Filho. Ele não vai fazer todo o resto agora? Agora Deus faz isso tudo para no fim dizer, vai, está com você? Então é isso que Paulo quer transmitir para a igreja de Roma. Olha, está tudo feito, está tudo nas mãos de Deus. Ele fez tudo isso, ele não fará todas as demais coisas. Deus agiu de todas essas formas. Ele não vai agora entregar tudo aquilo que é necessário. Ele entregou o próprio Filho e agora ele vai esperar você tomar uma decisão. Faça por favor. E aí a obra do Filho. A partir do verso 34, nós vamos ver aí a grandeza da pessoa da obra de Cristo. Porque Paulo ele vai enfatizar que quem morreu por nós e antes ressuscitou não foi qualquer um. Foi Cristo quem morreu por nós. Ou seja, não foi o Zé da esquina, não foi Paulo quem morreu, não foi o pastor Ricardo quem morreu. Se fossem essas pessoas, eu estava morrendo de medo. Se Calvino tivesse morrido por mim na cruz, eu já dizia, já era, lascou. Estamos lascados, vamos tudo para o inferno. Não, foi Cristo. Foi Cristo quem morreu na cruz. Então Paulo ele está aí evocando, quando ele que está por detrás desse verso aí, é a pessoa de Cristo, a grandeza de quem Cristo é, de sua obra. Gente, foi Cristo quem morreu por nós.
que resta ainda de acusação? Quem pode dizer alguma coisa por nós, por mais que nós sejamos pecadores? Cristo nos cobre suficientemente. E aí, ele trata do 35 ao 39, que nada vai nos separar do amor de Cristo, nem circunstância alguma. Por isso nós somos mais que vencedores sobre todas elas, porque Deus nos mantém firmes, Deus nos sustenta. Lá em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, nós vemos Pedro justamente defendendo isso. Fiquemos alegres, ainda que tenhamos que passar por tribulações, ou seja, ele diz exultar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. A quem nos guarda é Deus. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Nenhuma circunstância nos arrebata das mãos do Senhor. Cristo nos tornou mais do que vencedores. Por quê? Porque a vontade do meu Pai é essa, que daqueles que Ele me deu, eu não perca um único sequer. Veja que aí Cristo está sendo específico sobre pessoas, sobre indivíduos especificamente, não falando de uma forma geral. Deus não quer que eu perca um único. O Pai quer que eu perca um único. Tá? E aí ele vai terminar também mostrando que nenhum ser e tempos ou momentos vai também nos abalar e nos afastar do amor de Deus. Então essa é uma estrutura do capítulo 8, para depois você dar uma olhada e perceber que Paulo, ao colocar a Trindade na obra de salvação, ele está dizendo que isso é um propósito eterno que necessariamente vai se cumprir, e tudo aquilo que é necessário, o Pai, o Filho e o Espírito estão operando em nossas vidas. Os dois últimos pontos desse capítulo, então, dizem assim: segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder, sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor de sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Então, a vontade de Deus era salvar os que ele salvou. A vontade de Deus era usar essas pessoas para a sua glória, manifestando a sua misericórdia. Agora, as pessoas que ele não salvou, a vontade de Deus também era não salvá-las. Né? Você pega textos como de Timóteo, né, que a vontade de Deus é essa, que todo homem seja salvo, você percebe ali pelo contexto que, de fato, Paulo está falando de toda categoria de pessoas e não cada um dos seres humanos. Certo? Porque Deus predestinou todo mundo, já não predestinou. Deus oferece exatamente as mesmas coisas a cada um? Não, desde a eternidade Deus ama um e outros não. Não eram gêmeos nascidos para que Deus mostrasse o propósito da aliança e tudo mais, e ele já amou um e odiou o outro. A Bíblia não coloca Deus nessa coisa assim generalizada. E Paulo está ali falando: ore pelo rei, ore pela autoridade, ore por fulano, ore por ciclano, porque Deus se mostrou Salvador para todos os homens. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tá? Então não tem muito como você dizer que a vontade de Deus é especificamente que todos sejam salvos, porque senão Deus teria salvado. Se essa é a vontade de Deus, Deus teria cumprido a sua vontade. Se ele é sábio para agir e reagir a tudo que o ser humano faz, ele saberia como colocar a coisa de tal modo para convencer o ser humano se isso é o que ele quisesse. Certo? Mas nós vamos ver já aqui um texto muito conhecido para nós observarmos que ele não é bem como as pessoas costumam colocar. O último ponto: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, aqueles que são verdadeiramente chamados e passam a aprender e entender que foram predestinados por Deus e que sua salvação é certa, o que ocupa o seu coração não é um desejo por pecar. Eu sou uma nova criatura. Eu não quero ficar pecando. Eu quero desfrutar da santificação e da proximidade com Deus. Dessa forma, portanto, esse regenerado, chamado eficazmente,
ele vai buscar a presença de Deus e com um coração cheio de gratidão, sabedor de que ele recebeu algo do que ele não era merecedor, foi graça de Deus. Então, predestinação, ela não gera, de forma alguma, essa sensação de, então se eu sou salvo, eu vou fazer tudo que eu quiser. Eu sempre desconfio de um cristão que diz isso, porque se você, na certeza da salvação, a primeira coisa que você busca é pecar, você ama tanto o pecado, eu não sei se o Espírito Santo entrou no seu coração. Eu, particularmente, eu odeio o pecado. Quando eu percebo o pecado me dominando, isso me causa profunda tristeza. E eu busco a presença de Deus. Eu não saio correndo, vou pecar. Tá? Então, esse tipo de acusação, ela é esdrúxula. Pelo contrário, isso tem que causar gratidão a nós. Mas veja que a confissão de fé, ela fala, olha, temos que tratar com prudência esses temas. A gente precisa sempre tratar a predestinação, e vocês percebem aqui, eu levei várias aulas, várias videoaulas para nós podermos trabalhar esse tema. Porque eu queria mostrar biblicamente as razões, os porquês, os fundamentos de tudo isso, de onde nós tiramos essa doutrina. Não é coisa do diabo, isso não é coisa de Satanás. Quando nós olharmos livre-arbítrio, por exemplo, nós vamos ver que essa ideia de livre-arbítrio, que é muito mais de Satanás do que a ideia de predestinação, nós estamos falando de um Deus criador que simplesmente determina o que vai ser da sua criatura. Nada mais justo, ele é o criador. E nós estamos mostrando as razões. Agora, é claro, são temas difíceis. Pedro vai falar que Paulo tratou de temas muito difíceis de entenderem. É óbvio, porque Paulo muitas vezes está tratando da nossa vida ou das nossas doutrinas a partir de uma perspectiva divina que nós só podemos vislumbrar. Nós não vivemos a perspectiva divina, nós vivemos a perspectiva humana, criatura e caída ainda. Então, de fato, muitas coisas vão ficar difíceis de serem entendidas. É aí que o calvinista usa a ideia de mistério, que é diferente do que a Bíblia usa. Nós estamos usando a palavra mistério para dizer, olha, chegou um limite. O raciocínio humano chegou no limite. Eu simplesmente não tenho como abordar mais ou ir mais longe do que isso, porque Deus não revelou mais. Eu não tenho mais condições, pelas minhas próprias limitações, de ir além. Tem alguns que acham, né, que a gente resolve bem esse ponto, a gente resolve. Rapaz, se tudo tivesse resolvido, então a gente não tinha discussões, não tinha nada. Não tem nada resolvido. Agora é óbvio, nós estamos buscando fundamentações bíblicas profundas. E é por isso que eu me detive tanto tempo, tantas aulas, com diligência aqui, tentando ensinar e mostrar por que isso é bíblico. E mais do que isso, tirar esse sentimento de você, gratidão diante do Senhor. E aí, olhando esse texto muito conhecido, texto de João 3,16. O texto de João 3, não 3,16 especificamente. Vamos analisar um pouco esse texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes,
como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja o tanto de versos que eu li, para que nós compreendamos o quadro completo. Um texto que muitas vezes é utilizado para falar desse amor generalizado de Deus, dessa forma de Deus de querer todo mundo. E nós estamos vendo que esse texto ele foi ensinado, ele é um registro de um momento em que Cristo está rejeitando alguém e não recebendo. Nicodemos foi até Jesus, mas qual o detalhe? Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? Pelo que Jesus falou lá no final do texto. A luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, de não serem arguidas as suas obras. Nicodemos estava com medo da pressão de outros judeus, de outros dentre os fariseus, do sinédrio, questioná-lo por que ele foi ter com Jesus. Porque quem pratica a verdade se aproxima da luz, quer que as suas obras se tornem conhecidas, que todos vejam o que ele está fazendo. Então Jesus está claramente dizendo aqui que o fato de Nicodemos ir à noite é significativo, não foi à toa. E que isso é sinal de que ele não está crendo em Jesus. Então, quando ele fala, Rabi, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes no vier da parte de Deus, o que Jesus está dizendo? Você não entendeu os sinais. Você não entendeu os sinais. Por quê? Porque só vai ver o reino de Deus, só vai enxergar o reino de Deus nos sinais que eu estou fazendo, aquele que nascer de novo. E Nicodemos não consegue compreender o linguajar de Jesus. Ele não nasceu de novo, então ele não consegue entender do que se trata isso. Ele não experienciou essa realidade. Esse encontro com Jesus é o encontro que vai trazer peso sobre Nicodemos e não salvação sobre Nicodemos. Esse encontro está mostrando sobre a vida de Nicodemos que ele, por mais que ele seja amiguinho de Jesus ou esteja querendo se aproximar de Jesus, mas ele não sabe de quem ele está. É o reino de Deus ali manifesto diante dos seus olhos. E ele não consegue enxergar. E aí Nicodemos começa a pensar, mas espera aí, pode um homem voltar ao ventre materno? Ou seja, ele começa a voltar-se para o ser humano e pensar, mas como isso é possível? O que eu posso fazer? Como é que isso se realiza? Jesus diz, não. É quem nascido da água e do Espírito. Essa água aqui, muito possivelmente Jesus falando da água purificadora lá de Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 37. Mas eu creio que essa água purificadora, ela é efetivada ou ela é exercida na vida do povo de Deus por meio do batismo. Então, ainda que nós pensemos em Ezequiel 47, eu creio que Cristo Jesus ele está falando que isso se cumpre quando nós batizamos. Por quê? Porque o batismo ele era pensado na purificação dos pecados, num sentido de pecados purificados. Então, é uma água purificadora. Não que ela em si exerça a purificação, mas ela simboliza justamente essa purificação. E, portanto, o que Jesus está falando? Ele está falando de evidências visíveis da fé. Nicodemos, quem nasce de novo, vai lá a olhos vistos, se batiza para todo mundo ver sua fé. Esse é nascido do Espírito. Ele vai até as águas.
O Espírito o faz nascer de novo e ele quer que todo mundo veja. Ele não é nascido da carne, ele não foi motivado por vontades carnais a estar ali, mas o Espírito de Deus o moveu. Ele está dizendo o quê? Você está aqui por questões carnais. Se tivesse por espirituais, você tinha vindo de dia. Você se batizava, você mostrava para todo mundo que você crê em mim. Mas você não consegue ver quem eu sou. E aí Jesus diz o porquê. Não é você voltar ao ventre materno, isso é pelo Espírito. Tá? O que é nascido do vento, aqui muito possivelmente, quase certamente, Jesus ele está usando a palavra vento, porque a palavra espírito no hebraico é a mesma palavra para vento, verua. Então, ele faz essa comparação entre o espírito e vento, porque o vento ele faz esse ciclo, né? Ele sopra para onde quer, ninguém controla os ventos. E essa é a ideia do Espírito Santo. É o Espírito que vai aonde quer. Não adianta você vir a mim, Nicodemos, é o Espírito que tem que ir até você. E isso é compatível com a realidade que Jesus vai dizer mais para frente, de que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então Nicodemos ele não foi em si até Jesus. Ele foi até Jesus não no sentido espiritual da coisa, mas ele achou que em Jesus haveria muita sabedoria, que em Jesus ele era um mestre, um rabi mesmo, enquanto na verdade ele era o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado. O próprio Deus encarnado, aquele que é um com o Pai, aquele que os sinais que ele fazia indicava que ele era a inauguração do reino de Deus, ele era o estabelecimento do reino de Deus. Tudo isso coisa que Nicodemos não estava vendo. Tudo que Nicodemos estava preocupado em princípio era esconder que ele foi ter com aquele camarada lá que estava causando um problemão ali na região. Ele viu que tinha alguma coisa de diferente, mas ele ainda não conseguia enxergar. E Jesus diz, por quê? Porque é o Espírito que tem que ir. É o Espírito quem realiza essa obra. E ao realizar essa obra, então, o Espírito Santo, a coisa que Nicodemos não estava entendendo, Jesus então mostra como vem a salvação. Do mesmo jeito que a serpente ficava na ponta do cajado de Arão, que todos que olhassem para elas que foram picados por serpentes seriam curados dos venenos dessas serpentes lá do deserto, assim também Jesus seria levantado. E da mesma forma que as pessoas tinham de olhar com confiança para aquela serpente, porque Deus havia dito que ela os curaria, então também eu devo olhar para Jesus com confiança. Então essa é a forma que Deus nos ama. Esse é o amor de tal maneira. Deus ama de tal maneira que ele salva aquele que olha, que ele salva aquele que crê. Ele não salva qualquer um ou a todos. O texto não afirma isso, pelo contrário. O texto vai enfatizar a fé e está dizendo para o que está evidente aqui é que Nicodemos não tem essa fé. Então esse texto ele é dito para alguém que está sendo rejeitado. Esse texto está sendo proclamado para alguém que fala, não adianta você vir com as próprias pernas, é o Espírito, não adianta você vir por si mesmo. Quando você vem por si mesmo, você vem de noite. Quando você vem por si mesmo, você vem se escondendo. E tem muita gente que está diante de Deus assim, escondido, com medo. Por quê? Porque foi com as próprias pernas. Esperemos que um dia eles parem de ter medo de crentes e a conversão seja uma realidade em suas vidas e pronto, eles simplesmente queiram falar com propriedade, com interesse do seu ser naquilo que Deus os operou em suas vidas. Então você vê o texto o tempo todo enfatizando é o que crê, é o que crê, é o que crê. Não basta vir, tem que crer. Do mesmo jeito que o povo tinha que crer e, portanto, olhar para a serpente levantada, você tem que crer e olhar para mim levantado no madeiro. Senão você não vai ser salvo. Então, para quem que é a salvação? Para o que crê. Quem pode crer? O nascido de novo. Quem nasce de novo? Em quem o Espírito opera. Em quem o Espírito opera? Em quem ele quer. Então, até esse texto, que geralmente ele é muito usado para falar dessa forma generalizada, a palavra mundo aqui não é pessoas específicas, não é cada um dos seres humanos. Fala de uma ideia de amplitude, de alcance. Até porque Jesus ele veio trazer a realidade de que a colheita de Deus, a salvação não era para os judeus. Ela vem dos judeus, mas ela não é para os judeus. Ela é para todo mundo. Os gentios são inclusos. Interessantemente,
esse encontro de uma autoridade judaica, ele era um dos principais dos judeus, esse um dos principais ele é rejeitado. No capítulo seguinte, no capítulo 4, a rejeitada pelos judeus, uma mulher samaritana, ela conhece, entende quem é Jesus e passa a proclamar e convida as pessoas para vir e ter com Jesus. Ela viu o sinal pela simples pregação de Jesus e já creu. Simplesmente o fato de Jesus demonstrar que conhecia seu coração, ela crê. Então João está colocando esses encontros justamente para demonstrar que o amor de Deus vai além daqueles que eles pensavam que Deus estava ali, simplesmente trabalhando naquela vida. Não, Deus veio para mais pessoas. O amor de Deus ele é mais amplo do que o povo judaico. Tanto que Jesus veio para o que eram os seus e os seus não receberam. E quem o recebe? A quem Deus dá o poder de serem chamados filhos de Deus. E isso não é conforme a vontade da carne ou do sangue. É o que vai dizer o capítulo 1. Então, João ele passa a demonstrar. O evangelho de João é o evangelho da soberania de Deus sobre a salvação do ser humano. Um Deus que cria todas as coisas, que adentra a realidade criada e que salva esses a quem ele escolhe, a quem ele dá esse poder. Certo? Agradeço você por ouvir mais essa aula. A gente encerra aqui. Semana que vem nós continuamos, já no capítulo seguinte, e vamos orar. Deus amado, te louvamos e bendizemos pela tua soberania. Te bendizemos, Senhor, porque tu nos tomaste em tuas mãos. E estamos hoje alegres, felizes, Senhor, porque a tua misericórdia se manifestou em nossas vidas. Bendito e exaltado seja o teu nome. Bendito e exaltado seja o nome de Cristo Jesus, através de quem tu fazes todas essas coisas. E no nome de quem nós oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima aula.